Olá a todos, daqui é o Selmo Ralph. Estamos de volta aqui no Lições de Amor com o casal Afonso, aqui com a pastora Leida e o pastor Enzo. E olha, estávamos aqui, ficámos aqui parados aqui no como é que se chama? No Mendigo Gospel. Uma das coisas que eu estava a dizer, estávamos a falar de como, quando o pastor conheceu a pastora Leida, na altura, como é que era mais ou menos a imagem do pastor, porque realmente, quando a pastora estava a dizer, não, as irmãs estavam a dizer, isso não, é um contraste muito grande. Não, eu, olhando agora assim para o pastor, não vejo exatamente, mas quando começou a falar e a descrever calça rasgada, aí começo mesmo a dizer que não, se calhar aí havia de ser mesmo contraste. Tinha razão. Porque é aquilo que eu digo sempre quando falo do meu marido, isso emociona-me. Nós hoje, sobretudo essa geração do fast food, nós queremos as coisas prontas, queremos as coisas já. E muitas pessoas perdem grandes oportunidades por não terem paciência de esperar. O processo. E daí nós vemos que hoje em dia abres as redes sociais e tem sempre 5 passos para conquistar o marido, 5 passos para emagrecer, 5 passos para ficar rica, porque tudo é muito rápido. Exato. Só que a vida real não é assim. Exige um processo, existe um tempo. E eu, quando vi o meu marido, eu olhei para ele além daquilo que era aparência. Exato. Porque a aparência é algo que nós mudamos, mas caráter, integridade, visão de vida, isso é raridade. E, portanto, quando eu olhei para o meu marido, eu apreciava a forma dele falar, as ideologias, a visão de vida. Eu disse, uau, é exatamente isso que eu quero. Por quê? Eu sempre soube o que eu quero e o que eu não queria. O que eu queria e o que eu não queria. Então, quando eu olhei para o meu marido, vendo aquilo que eram as ideologias, era exatamente compatível ao meu futuro, porque eu sou muito futurista. O presente é apenas um momento, mas o futuro é o processo. Então, para mim, importava-me estar com um homem que era compatível, literalmente, às minhas pretensões futuras. Exato. Então, para as pessoas, eles olhavam aquilo que é o aparente. O Enzo, esse jovem que era dos Banas, é culturista, e veste mal, nem fala tão bem como hoje. Então, as pessoas olhavam aquilo que era o aparente, mas eu já ia além daquilo. E porque quando nós temos Deus, Deus nos dá uma direção e uma revelação. Então, Deus já havia me revelado coisas do meu marido, que quando eu falava que ele tinha. Por exemplo, hoje meu marido é um grande homem de Deus. Temos um ministério lindo que está a crescer. E as pessoas olham para nós e uau, quem me dera ter um homem de Deus. Mas nem sempre foi assim. Exato. Mas na altura eu já sabia que ele seria esse homem de Deus. Aliás, meu marido nem está a viver 10% daquilo que ele é, naquilo que Deus chamou-lhe a ser. Isso era algo que eu já via, mas as pessoas só veem hoje. Mas eu já via que ele seria esse grande homem, essa pessoa com uma estrutura emocional, essa pessoa leal, essa pessoa fiel, essa mãe de família. Coisas que hoje são raridade na nossa sociedade. Então, o conselho também que eu aproveito aqui para deixar é: manga verde também se come. E se não gostares de manga verde, aguarda porque ela amadurece. Exatamente. O grande problema é que nós queremos tudo pronto e perdemos a oportunidade de fazer. Exato. Domingo ninguém quer cozinhar, é mais fácil irmos a um restaurante do que pegarmos uma panela e fazermos uma comida para a nossa família. E infelizmente trazemos isso para as nossas vidas. Ninguém quer estar ali no processo de construção, no processo de criação. Ninguém quer, não. E depois disse uma coisa que é bastante importante. Normalmente, nós casamos com a pessoa. Aliás, também é bíblico, que estava um pouco a dizer que o homem vai, por causa da mulher, o homem vai se sentar com reis, né? Porque às vezes aquilo que a mulher profetiza acerca do marido, aquilo que ela fala do marido, há mais chance. Olha, mesmo tirando mesmo fora da Bíblia, foi feito um estudo, as pessoas podem pesquisar, foi feito um estudo sobre os que puseram o quê? Não sei se foi arroz, ou foi algum alimento. Foi arroz. Foi arroz, não é? Sim. E tiveram a fazer um arroz, falavam coisas positivas. O outro falavam coisas negativas. E o arroz falavam coisas negativas. Acabou por se estragar e o outro ainda estava ali. Então quer dizer que as nossas palavras definitivamente têm muita força. Tem poder criativo. Exatamente. E Deus fez dessa forma, porque foi dessa forma que Deus também criou o mundo. E tudo, não é? Que nele há. Exato. Então,
E a outra coisa também é que, infelizmente, as pessoas não têm noção que quando se casam com alguém, estão-se a casar com aquela pessoa que está ali à frente e o que ela se vai tornar Exatamente. no futuro. E Deus é especialista nisto. Deus esconde o tesouro dentro do homem. Por isso é que o Espírito Santo não está fora, está dentro. E o homem é conduzido pelo aparente, pelo belo, por aquilo que lhe move. E Deus faz questão de esconder o maior mistério das nossas vidas no nosso interior. Exato. A Bíblia fala que o maior é aquele que está em vós, que está em, não que está sobre. Então isso é uma capa. E quando as pessoas falavam no respeito, a minha esposa saiu dessa dimensão presente, foi para a dimensão futura. Enquanto uns me viam rasgado, ela já me visualizava com essas vestes. Exato. E aquilo que o Senhor me tocou só nos remete à Bíblia. E nós conseguimos ver que a palavra de Deus é o centro. É o que criou o mundo e é o que sustenta o mundo. Exato. A Bíblia fala, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Mas Deus disse. Então isso eu aconselho também para as mulheres que não estão a acreditar na mudança dos seus parceiros. Por quê? Porque a nossa fé, eu costumo falar, a definir a fé, os dois tipos de fé. A fé positiva e a fé negativa. Existe um temor que muita gente tem e se notarmos com o passar do tempo, o temor que nós tínhamos passa a acontecer, se torna realidade das nossas vidas. Então, por que não terem coisas positivas e termos em coisas negativas? Então a minha esposa olhou para mim e foi declarando o haja de Deus sobre a minha vida. E se nós formos a ver, para quem estuda teologia sabe bem o que eu estou a dizer, o intento real da palavra não era comunicação. O propósito da palavra não era comunicação, era criação. Se nós formos em Gênesis, Bereshit, que quer dizer princípio, Deus está a usar a palavra para criar, não para se comunicar. Na terra, inclusive, não tinha ninguém, não tinha seres. Então a palavra é o objetivo. O dia que o mundo, a sociedade entender isso, nós nem vamos falar mal do nosso país, vamos falar bem. Porque eu não falo aquilo que eu estou a ver. Eu falo aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero ver. Exatamente. As pessoas, quando terem essa capacidade de chamar a existência as coisas. Por quê? Porque as palavras têm o objetivo de criar coisas. Se os pais que estão em casa, que têm filhos, se notares o filho que você mais criticou, chamava nome, acabou se tornando naquilo que falavas. Palavras têm a capacidade de criar. E a minha esposa criou um mundo em mim que nem eu mesmo sabia e conseguia visualizar. Na verdade, já estava dentro dele. Exatamente. Chamar a existência. Eu só chamei a existência. Exato. Então, tudo já está na terra. Já não vai existir nova semente de manga, já está lá. Nova semente de qualquer fruta já existe, já está lá. Nós é que temos que pegar e plantar para depois colher. Porque a terra já está predisposta para receber. E falando sobre isso, né? Vocês também falam com casais jovens, não é? Sim. Eu não sou lifestyle todos os dias. E uma das coisas, por exemplo, uma das coisas que eu agradeço a Deus, embora a minha caminhada com Deus foi um pouco turbulenta, né? Primeiro converti-me, depois veio a fama, abandonei Deus, depois chegou uma altura que eu digo mais em 2000 foi preciso vir o Covid para Deus dizer não, agora volta, né? Então, mas eu dou graças a Deus pelo facto de ter começado, ter casado jovem, casei com os 25 anos, a minha esposa tinha 20 anos e casamos bastante, começamos eu não posso dizer que não tinha nada, também foi com uma mão atrás, outra frente, de igual modo a minha esposa, e a única coisa que nós partilhávamos é exatamente os valores morais, posso assim dizer. Graças a Deus, tanto Deus permitiu que eu voltasse a ter comunhão com Ele e fez a mesma coisa com a minha esposa. Então, é uma das coisas que às vezes quando vou cantar em casamentos, eu digo, olha, não sei se vocês são crentes ou não, mas quando tenho que dar assim conselhos, eu digo, olha, eu não vejo casamento melhor se não for com Deus. Se não for com Deus, não existe. E uma das coisas que eu digo sempre, é engraçado, nós como pais, eu vejo a minha vida com a minha esposa, é tão bom, por causa do valor que eu dou à minha esposa, por ter começado quando nós os dois, éramos miúdos, né, se posso assim dizer. Mas a minha esposa, porque eu conhecia quando tinha feito 19 anos e um ano depois estávamos a casar. E o que acontece? Hoje, muitas das vezes, para os nossos filhos, nós queremos, tem que se formar, tem que arranjar já alguém assim, tem que arranjar.
E eu começo a ser fogo. Eu estou a descrever algo que o que eu valorizo é exatamente aquilo que eu estou a desejar diferente dos meus filhos. E o que eu quero para eles é que construam uma família. Primeiro que seja, e é uma das coisas que eu digo, a melhor coisa que vocês têm a arranjar é alguém crente também, parceiro crente, mas que comecem também a vida do zero com essa pessoa, não é? E qual é o conselho que vocês dão? Porque a perspectiva da juventude ou dos casais jovens é tipo, principalmente vindo do lado feminino, é muito... eu tenho que arranjar um homem já tenha feito. Olha, sabes quanto é que custa tentar este cabelo, essas unhas e não sei o quê? Tem que ser já um homem feito. Qual é o conselho que vocês dão? Eu costumo dizer às pessoas, e eu prego muito sobre isso, casar com um homem ou com uma mulher ou começar junto não é sinal que vai dar certo. Exato. Porque isso não define. Eu conheço pessoas que começaram do zero e hoje nem estão juntos. Assim como começar com alguém que tem tudo também não é garantia de que essa relação vai subsistir. A garantia que nós temos é que Deus é conosco. Exato. E por Deus ser conosco, tudo vai cooperar para o nosso bem. Então, isso de tem de ser rico, tem de ser pobre, tem de ter pelo menos um carro, uma casita, isso não determina. Isso não determina. É apenas um capricho humano. Porque imagina, se o meu marido já tivesse dinheiro, já tivesse condições, top, na boa. Até porque ter uma condição financeira boa não define a pessoa. Imagina, assim porque eu tenho uma vida estável, sou uma pessoa ou sou menos do que aquele que não tem? Claramente que não. Não é por essa via que nós determinamos uma boa ou uma pessoa. Nós determinamos uma boa pessoa pelos princípios, pelos hábitos, os costumes, a posição que a pessoa muitas vezes tem e apresenta. Então, para aquilo que eu passo aos nossos filhos, tanto biológico ou espirituais, que irei passar porque nós somos muito pequenos, mas o conceito que nós temos em relação a isso é que uma pessoa rica ou pobre não determina ou não é garantia que te vão fazer feliz. Não é exatamente. Não. A nossa garantia é, se vocês estiverem em Deus, creiam. Por quê? Porque o que mantém um homem numa visão é a revelação, é aquilo que Deus falou no princípio. Certo. Então a mim Deus disse-me o que eu seria, mas eu não tornei público porque é uma revelação pessoal, Deus falou a meu respeito. Então o casamento, o relacionamento, a pessoa precisa buscar a Deus. Daí eu falar que eu toquei nesse ponto que eu fiquei de retiro, a jejuar e a orar, porque eu queria ouvir de Deus. Por quê? Porque o jejum nos aproxima de Deus. O jejum torna-nos sensíveis à voz de Deus. Hoje em dia nós queremos ouvir opiniões horizontais, mas não queremos ter uma opinião vertical. A opinião vertical é que define a qualidade da nossa decisão horizontal. Então eu tenho essa visão de vida e passo isso aos meus filhos espirituais e vou passar também aos meus filhos biológicos e aconselho sempre isso. Você precisa ter uma revelação da pessoa que está contigo. Porque se o que te motiva é o dinheiro, são os bens. O dia que essa pessoa não tiver essas coisas, o amor vai ficar frio. Deixa-me só falar aqui desse detalhe que tocou muito, muito bom. Imagina, andaste com alguém porque tem um corpo esbelto e lá depois descobres que é uma jarda e essa jarda pode estragar de alguma forma e essa pessoa tem que remover. E você casou movido-se pela coisa errada. Exato. Então as nossas motivações é que ditam as qualidades dos nossos relacionamentos. Eu ia dizer isso. Nós temos aquilo que queremos. Exatamente. Nós temos aquilo que, às vezes dissemos, nós temos aquilo que merecemos. Porque muitas das vezes, o que acontece? Eu vou comprar um carro e estou mais preocupado com o look. Eu quero um carro com um bom look, mas esqueço de ver o motor. Exato. Então, amanhã, quando o motor, depois de 3 meses, parou, eu disse, tu tens aqui, querias um carro com look, tem um bom look. Agora, só não tens um carro com um bom motor. Exato. E às vezes é exatamente isso. Às vezes nós, quando estamos com aquelas motivações que queremos alguém já com algumas finanças ou queremos uma mulher assim esbelta e vamos com essas motivações, nos esquecemos que as verdadeiras motivações devem acontecer. Por isso é que nós temos muito que vigiar aquilo que nós queremos. É verdade. Às vezes é aquilo que nós queremos que vai delinear aquilo que onde nós vamos estar. Porque às vezes, se eu tenho que muito passar, como é que chama? Passar na peneira as minhas motivações, né? Se eu quero uma mulher só assim esbelta e essa é a minha grande motivação,
Então eu tenho que peneirar essa minha... Porque mais facilmente... Até ia falar algo que ia escandalizar muita gente. Que nós não casamos. É aconselhável não casar por amor, mas casar por decisão. Decisão. Olha, eu tenho uma música que é deste projeto também, Lições de Amor, que se chama Amor é. E o amor é, e eu falo da música, na música eu digo que amor também é sofrer, amor também é chorar. Isso também é amor. Jesus fala. E muitas das suporta, vezes, o que acontece? Eu observo muitos casais hoje em dia a dizerem: epá, já não me sinto feliz. O que tem a ver uma coisa com outra? As pessoas esquecem-se que a felicidade não tem nada a ver com amor e relação. Exatamente. É simplesmente, a felicidade é uma emoção, é um sentimento. É só. E eu às vezes digo às pessoas: olha, tu vais no teu trabalho, nem todos os dias tu estás Tens vontade, contente, é verdade, vontade, mas estás lá. né? Mas estás lá, de repente, passado um mês, olha, já estás a gostar do trabalho novamente. Exatamente. Tem pessoas, eu tenho amigos que dizem: epá, acho que vou me separar, acho que aqui o sentimento pela minha mulher já... Depois passado um mês, já estão apaixonados novamente. O melhor exemplo para isso é o quê? Se um voo estiver em turbulência, você não pede para o piloto para se jogar da janela. É apenas uma turbulência, uma fase passageira. Que quer dizer, se te precipitares no princípio e saíres, é aquilo que a minha esposa falou-me uma vez. Há muita gente que se separou que não tinha que se separar. Separou-se por causa da precipitação. Exatamente. Então a turbulência não é a certeza que o voo vai cair, não é apenas uma fase que vai passar. Cada deserto tem o seu tempo. É aquilo que a esposa falou e falou muito bem acerca do processo. Talvez Deus está a usar essa tempestade para fazer-vos enxergar aquilo que vocês não tinham capacidade de ver. Exato. E eu trabalho no Tribunal da Família e quase sempre que tenho audiência de divórcio, e eu pergunto: mas o que é que se passa? A maior parte das vezes já não sinto nada. E a vontade é dizer: mas isso não é sobre sentir. Mas pronto, respeitamos as decisões, mas é basicamente isso. Nós estamos numa era da impaciência. Exatamente. E outra coisa, as pessoas já casam colocando a possibilidade do divórcio. Ela já casa com o pensamento: se ele me estressar, eu lhe deixo. Exato. Vês que já começam a criar o futuro. Ou seja, a mulher e o homem já se casam com a possibilidade que, se tu me estressares, eu vou arranjar uma outra pessoa. Exatamente. Quando a vontade de Deus inicial nunca foi que o homem se separasse. O casamento, por isso é que nós fazemos votos, que é até a morte, até que a morte nos separa. É suposto ser até a morte, mas nós somos tão impacientes que qualquer coisa, se tu me chateares, não. É preciso termos o voto, fazer valer o voto de que é até a morte. Por isso é que eu digo ao meu marido: amor, aqui não é porque já não quero mais, já não estou a sentir, não. Fica mesmo não sentindo. Lá em casa é a mesma não, coisa. Fica, não estou a sentir, não tem problema. A porta, como é que é? A porta de saída do casamento é a 2 metros do chão. É verdade, não tem outra opção. Não tem outra opção. É que eu nem lhe coloco essa possibilidade dele. Não tem. Mas é claro, também temos que ressalvar que lá em casa há exceções quando nenhuma mulher é obrigada a viver a violência doméstica. Isso, claramente. Isso claramente. Embora que, assim, quando se caminha com Deus, as coisas são tratadas de forma diferente. Não tem que suportar. Claro. Mas há pessoas, por exemplo, que se param uma altura, vão orando para a mudança daquela pessoa, vão dando um tempo para que ele mude e por aí fora, não dizendo que vivendo dentro daquela situação, não. Às vezes saem mesmo de casa, mas vão orando para que ele mude e por aí fora. Essa coisa da mudança é tão esquisita às vezes, porque assim, o meu marido disse algo e eu vou reiterar. Tudo aquilo que nós vivemos hoje no casamento foi fruto das nossas escolhas antes do casamento. Então, algumas mulheres, alguns homens, eles já casam com a consciência de alguns erros, de algumas deficiências. Por exemplo, eu sempre disse que não queria um homem com filhos, sem desprimor de homens que têm filho. Mas, para mim, era um requisito que eu gostava de poder não ter um homem que já tivesse filhos. Exato. Eu quis ser eu a dar o meu primeiro filho, ao meu marido. Era um pedido especial que eu fazia a Deus. E, portanto, e também porque eu sabia, eu sou filha de pais parados e há coisas que eu não quis repetir na minha história, queria começar de forma diferente, a minha geração. Então, eram requisitos que eu pedia a Deus. Logo, quando me aparecesse um homem com filho, para mim já era uma certa reticência.
Então, dentre outros requisitos, eu deparei-me com homens bem socialmente falando, a nível de homens que se eu dissesse, olha, essa pessoa gosta de mim, as pessoas da minha volta iam dizer, não, você é uma grande abençoada, fica com ele. Mas o mais importante, que eram os meus princípios cristãos, a pessoa não tinha. Então, podes ser rico, se não partilhas daquilo que é a minha espiritualidade, os meus princípios cristãos, já não serves. Para mim, isso era um elemento sine qua non. Na falta dele, cai todo o resto. E há mulheres que não. Ela sabe que o homem lhe trai porque ela tem amante antes de casar. Mas ela acredita que com ela vai ser diferente. E depois casa e vive a mesma história. E depois ela quer orar para Deus mudar algo que ela já encontrou. Está a ver? O homem já casa, ela até sabia que a mulher tinha um marido e que ele também era o que se roubavam. Ele depois deixa a mulher para ficar com o amante e acha que vai ser o único homem. E depois quer orar, quer chorar pela mudança. Então, é preciso também sermos sinceros, realistas com a condição em que nós nos predispomos a passar e a viver. Então é por aí. O homem já era agressivo, já te batia, você já via. Casas para aqui. E às vezes Deus caminha conosco, mas muitas das vezes vai nos deixar mesmo comer o fruto das nossas escolhas. Ele podia ter pego a Adão ou a Eva, impedido de não comer do fruto. Mas Deus não impediu. Mas isso aí para estar... É o livre-arbítrio, a escolha. O homem tem escolhas. Por isso é que apesar de Deus ser Deus de todos, mas os que não lhe recebem, ele não tem como filho. Porque só é filho quem recebe como pai. Exato. Daí que muitos vão para o inferno. Sim, não. O que eu estava querendo também dizer era que mesmo nessas mudanças, mesmo escolhendo, às vezes nós cometemos as nossas más escolhas e às vezes quando estamos a colher o fruto daquela escolha, não quer dizer que Deus não está connosco, mas é aquela coisa de dizer, epá, é a mesma coisa do que o meu filho agora roubou e tem que pagar na cadeia porque ele fez. Eu vou lá visitar, estou contigo, filho, mas é para tu cometeste agora. Exato. Estás a colher. Epá, exatamente assim. Eu costumo dizer. Infelizmente vai ter que ser assim, né? Sim. Eu costumo dizer que todo fracassado procura um culpado para os seus fracassos. Exato. Só que nós perguntamos aonde é que estava Deus. A minha pergunta é onde é que nós colocamos Deus. No princípio. Porque a Bíblia fala que Deus está no mesmo lugar, Ele não muda de posição, Ele não é homem. Então ele não é movido por sentimento. Nós é que somos inconstantes. Por isso é que o Anselmo deu aqui o seu testemunho que estava com Deus, depois se separou. Se notares, aonde deixaste Deus é aonde lhe encontraste. Exatamente. Então há momentos que nós precisamos entender que as nossas escolhas definem os nossos resultados. Certo. Eu recebo vários pastores na igreja que vêm dizer que o ministério é pesado, é muita luta, é muita dificuldade, tem muitas situações. Mas eu dou um testemunho oposto. Eu costumo dizer, eu só procuro. O nosso maior objetivo como casal é procurar estar no centro da vontade de Deus. Por isso é que as pessoas em casa talvez vão ter um choque de realidade com aquilo que são as nossas afirmações. É para dizer que toda a ideia nasce de um princípio. Os nossos princípios são bíblicos. Então nós temos a Bíblia como um manual de instrução. Nós não aconselhamos sentimentos. Nós aconselhamos com base à palavra, né? E muita gente, o Anselmo tocou num ponto que temos de alguma forma a frisar com relação à violência doméstica. Isso é um assunto meio pesado, mas eu vou deixar aqui em aberto. Quem sabe um dia vou ter oportunidade. O Deus que une também separa. A Bíblia fala que quem tirou Abraão do seio familiar era Deus, né? Então, o que nós precisamos perceber quando já coloca, porque nós existimos... Já periga a vida, já é pesado demais. O nosso propósito é o centro, é o motivo na qual nós existimos. Exato. Quando o teu relacionamento coloca em causa o teu propósito de vida, já é algo que você precisa rever. Na visão de Deus, o casamento é sem separação. Você casou, a morte separa. Mas, no decorrer do caminho, a Bíblia fala-nos que Paulo está a dizer que Deus abandonou-lhes aos seus próprios prazeres. De pessoas que estavam na igreja, deixaram de ser da igreja. Deus não obriga ninguém, senão ele estaria aí contra a sua palavra. Deus é um Deus que se submete apenas à sua palavra. Por isso é que toda pessoa que ora, quando ora debaixo da vontade de Deus, tem a resposta imediata. Porque uma coisa é orar os meus sentimentos, os meus desejos. Outra coisa é estarmos no centro da palavra. Agora só uma questão. A pastora também é filha de pais separados? Sou. Eu sou filho de pais separados.
também, Amém. pastor também. Não, eu até, inclusive, nem falo filhos de pais separados. Os pais dele nunca tiveram, nunca Tiveram tiveram. juntos, eu nunca vi a minha família comer juntos, não é? É o que eu comento sempre com a minha esposa. Eu digo, fogo, a geração dos nossos pais, infelizmente, foram péssimos. Têm péssimas. Testemunho, Exato, têm um péssimo testemunho. Não temos grandes inspirações, modelos. modelos, é isso que eu ia dizer. Não temos grandes modelos. Será que nós, a nossa geração, está pronta para ser um bom modelo para a próxima geração? Deixa-me só frisar nisso. A Bíblia está a dizer que Abraão mentiu, que Sara era sua mulher, para que o reino, para que não lhe matassem por causa da inveja, por causa da beleza da mulher que ele tinha. Depois nasce Isaac. Isaac também mentiu acerca da sua esposa. Depois nasce Jacó. Jacó mentiu à sua esposa, com relação à sua esposa. Nós estamos a ver o patriarca passou o modelo para a geração vindoura. Então, a nossa maior preocupação tem que ser: se o erro nasceu do meu pai, tem que morrer em mim. A geração que vai vir das minhas entranhas tem que obedecer os princípios. Aquilo que eu falo. Nós temos que viver no presente com a consciência do futuro. Que testemunho qual. Eu postei uma frase hoje que dizia: não deixa apenas uma boa herança, mas deixa um bom legado. Porque nós estamos preocupados em deixar uma herança, mas não estamos preocupados em deixarmos um bom legado. Exato. Então, quando nós temos essa preocupação da geração vindoura, nós começamos a nos rever no presente. Exato. Porque você não pode esperar ter um bom futuro se você está falhando no presente. Então, é mesmo estando no presente que eu vou alimando algumas arestas, não permitir o meu filho ver eu agredir a mãe dele à frente deles, a mensagem que eu passo, não ter filhos fora do casamento. Isso é uma decisão que eu tomei olhando para o futuro, porque eu quero ser um exemplo amanhã. Então, o mundo que nós queremos amanhã depende das nossas escolhas Nossos hoje. filhos aprendem com as nossas ações. Aprendem Exato. conosco. Por mais que nós dissemos algo Não. diferente, mas eles Eles aprendem aprendem, com as nossas sim. ações. Existem heranças que nós deixamos que não são apenas físicas, são espirituais. Certo. Nota que quando Abraão mentiu, Isaac não estava, mas ele acabou fazendo aquilo que o pai fez de uma forma inconsciente. Exato. Então, tudo que nós fazemos de errado deixa um testemunho negativo no mundo espiritual. Certo. Que você verá que há coisas tuas como pai que viveste na infância e não quebraste aquilo, que o teu filho começa a desenvolver o teu comportamento. Daí vem as mães que falam: esse aqui saiu o pai dele. Por quê? Porque a mãe que conhece a intimidade do marido que tem está a ver o comportamento errado do pai a se desenvolver no filho. E se não for uma mãe de oração como a minha esposa, não consegue quebrar. Por Exato. quê? Porque existem heranças espirituais e heranças físicas. Epá, olha. Então, mas agora respondendo, será que nós seremos um melhor modelo para Nós estamos a trabalhar para isso. Eu creio, Estamos a trabalhar. eu creio que sim. Se cada um fizer a sua parte, conseguimos. Também acredito que sim. Eu acredito. Também acredito que sim. Só para abrir aqui uma deixa antes de irmos para a próxima pergunta. A pastora, não acredito ser a pastora. Eu sou o primeiro cristão da minha família. Então já quebrei um jugo. E na minha família também não se casava, tinha uma informação aí de não se casar, mas já tem pessoas que estão a casar. Eu acredito também ser o primeiro. Quer dizer, tenho a família maioritariamente da católica, mas assim, fora do seio da católica, sou o primeiro cristão. Uau. Temos também agora o Latom Cordeiro. Sim, também. sim. Uau. E então, mas olha, muito. agora, muito obrigado pela vossa conversa, pelo vosso testemunho, pelas vossas lições, acima de tudo. Agora nós vamos a algumas perguntas rápidas. Vamos ver aqui Pode se... começar com as esposas, melhora. Pode começar? Ok. Olha, quem é mais provável de esquecer uma data importante entre vocês os dois? O meu marido. Sim, aceito. Quem tem mais, mas sabe, é daqueles que sabe a data de nascimento dos filhos, assim, consegue... Fiz uma manutenção há dias, porque eu vi o meu pai errar nisso. E há dias atrás a minha esposa chamou uma razão e eu fiz uma... Uma manutenção, né? Exato. Por acaso eu não esqueço. Por acaso isso aí eu não esqueço. Quem tem mais ideias malucas e espontâneas? Eu acho que é a pastora. Acho que não, acho que é o meu marido. Ah, é? O que é que tu achas? Acho que sou eu. A pastora é mais consciente. Eu sou mais... Senti, fiz. A pastora É mais analisa. imperativo. Exato. Eu sou...
Eu sou de reações Eu imediatas. sou muito da rácio. Ah, é? Eu vou És mais analisar. Vai amadurecendo. Eu não faço as Exatamente. coisas por fazer. Sou mais ousado. Deus é falou, mais- então vamos fazer. Exato, sou eu. Sou eu. Os homens têm isso. Quem está constantemente a meditar na Bíblia? Quem está constantemente? Acho que tem que ser Os dois. os dois, né? Temos formas de meditar completamente Diferentes. Quem é que demora mais tempo a se arrumar? A minha esposa. Acho que sim. A produção não me deixa mentir. Quem fala mais ao telefone? Minha esposa. Tivemos a falar acerca disso. Quem é mais romântico? Acho que a minha esposa também. Ah, é? Quem é mais paciente? Eu. É. Quem é mais carinhoso? Carinhoso. Os dois. Isso é intermédio. Temos Formas diferentes Sim, exato, de expressar. de expressar. O carinho. Uhum. A pastora, se calhar, é mais a cozinhar, fazer um prato daquele. Sim, trazer o pequeno almoço. Eu sou na atos, casa. uma das minhas linguagens de amor são atos de serviço. Exato. É, minha esposa também. É. E Eu sou, a língua- eu sou o verbal. Olha, Eu sou do verbo. o mel, né? O mel nas palavras. Qual é a música, se o vosso casamento tivesse uma música, ou se vocês tivessem uma música, ou se tiverem uma música, qual é essa música? Victory belong to Jesus. Oh, oh, oh. Isso, se o vosso casamento fosse um filme, qual seria o título? Unidos pelo propósito. É, top. Boa. Olha. Sei. Mesmo. Mesmo. Olha, muito bom. Olha, essas foram as nossas perguntas rápidas. Uau. Olha, muito obrigado pelo vosso... Respondemos bem, né? Não, responderam super bem. E olha, eu espero que as pessoas... Eu poderia ficar a conversar com vocês mais algumas horas, a sério, porque acho que os casais precisam muito perceber como é que eu posso dizer? A importância dos princípios. A importância de Deus Isso. na vida, Do homem. não é? E eu costumo sempre dizer que o meu casamento em 2020 renasceu quando nós começamos a envolver mais Cristo na nossa relação. Uau. E várias coisas foram sendo deixadas para trás, Uau. vários erros foram deixados. Graças a Deus, a minha esposa conseguiu ver a mudança de perto, a mudança de homem, e eu também poder ver Uau. isso. Né? E hoje Houve uma não largamos. manutenção. Quando nós começamos a ver que estamos assim muito, a discutir muito, estamos a ler pouco, estamos a meditar pouco, estamos a orar sim. pouco. Exatamente. E então é por essa razão que eu gostaria de ficar mais tempo. Mas eu espero que lá em casa possam ter. Também vão poder dizer pode dizer quais são as vossas redes, os Instagram, ou onde é que A minha vocês. esposa, Leida, Lei da Afonso 3, o meu é Enzo Ser. Anjo Sério. Ok, então vão poder acompanhá-los mais nas redes e poder beber um bocadinho mais. Vocês também fazem acompanhamento de casais, não é? Sim. Temos inclusive um culto que é o culto da vida de nós, que nós Nós fazemos. somos pastores numa igreja Exato. e automaticamente não tem como cuidar Tem das que ser. pessoas. Tem que ser. Eu acho que temos mesmo que cuidar dos casais, porque precisamos ser uma geração diferente, ou um modelo diferente Sim. dos modelos que foram apresentados até agora. É verdade. Olha, obrigado mesmo, de coração, Obrigada a obrigado por nós. vocês terem Eu gostaria de aceito o deixar convite. rapidamente um conselho, porque é uma das coisas que nos fez chegar até aqui. Talvez as pessoas estejam em casa a verem, parecem perfeitos, que não têm problemas, não têm adversidades. Mas é para dizer que nós conseguimos chegar aqui graças, porque nós temos um casamento a 3. No casamento existe eu, a minha esposa e o Espírito Santo. Exato. Porque há momentos que nós não nos entendemos, que nós buscamos a Deus para termos entendimento. É verdade. Então você que está aí em casa, entenda que é muito arriscado entrar no casamento, na vida a 2, sem ter a opinião de quem inventou o casamento. Quem inventou o casamento é Deus. E existem soluções dentro do lar que não virão por intermédio de um psicólogo. Deus pode até usar, mas a Bíblia fala que a última palavra tem que vir sempre do nosso Amém. Deus. Porque Ele Amém. é Isso eu não certeiro. posso deixar de falar, porque nós somos mesmo muito assim, eu e a minha esposa. Às vezes estamos mesmo chateados, mas
nós se vamos almoçar em algum sítio ou vais à nossa casa, pá, não vais dar conta, a mulher vai servir para mim, que mais não sei o que, mas estamos chateados. Isso é Mas tem maturidade. bife lá em casa, mas Isso é maturidade. nós até, a minha esposa até chama, estamos a ir ao Iraque hoje. Então, obrigado por isso, obrigado Obrigado, pelo Deus, seu pelo conselho. convite. Lá em casa, olha, espero que vocês tenham assistido esse programa com papel e caneta, tenham feito muitas anotações e que sejam felizes acima de tudo, mas não se esqueçam que felicidade não tem nada a ver com relação nem amor. É simplesmente uma peça na bagagem disso que nós chamamos casamento. Portanto, tudo bom para vocês, até a próxima Lições de Amor. Beijo. Este programa foi patrocinado por Baixei, falei, postei, gostei, baixei, falei. E não tem como falar que não sabe se você sabe que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Vamos embora. De planos! Todo mundo gosta!